está escrito em Efésios: longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria. Como assim, pastora? Longe de vós toda amargura e cólera e ira e gritaria e blasfêmias, e bem assim toda malícia. Antes, sede uns para com os outros benignos, compassivos, perdoando-vos uns aos outros, como também Deus em Cristo Jesus vos perdoou, né? Esta é a palavra de hoje. O grito. Tem um quadro que me chama muita atenção, que o tema é justamente esse, o grito. Foi uma foto que eu usei como post para cada um de vocês aí, falando já, porque o quadro ele fala por si só. O grito é uma pintura do norueguês Edvard Munch, de 1893, do movimento expressionista, e é um ícone, está ao lado de Mona Lisa, e esse quadro é tão forte. Dá uma olhada no post que a pastora enviou para vocês. Ele mostra o grito, uma pessoa em desespero, uma pessoa em medo, uma pessoa desesperada. Então, muitas vezes, quando eu ouço aqui um grito de alguém, não parece, mas a gente, qual é a nossa atitude em primeiro lugar? A gente se assusta, não é verdade? A gente ouve um grito, a gente se assusta. O grito de uma criança, o grito de uma mulher, o grito de um adulto. Hoje, por exemplo, aquele que não pode gritar, o que ele faz? Ele grita através de códigos. Então hoje, por exemplo, se uma mulher estiver sendo agredida, estiver sendo abusada, ela passa um telefonema para a polícia pedindo uma pizza. Vocês estão me entendendo? Então ela usa códigos. Então já existem códigos para as pessoas que estão naquele momento de grito, de dor, né? De desespero. Queridos, grito é um substantivo masculino, é som de voz agudo e muito elevado, emitido com esforço e de modo que se possa ouvir bem longe. Então, quando uma pessoa grita, é muito alto, é desesperador, não é? Então, não tem como a gente não ouvir um grito. É uma exclamação sonora e forte, né? Para chamar alguém, para chamar a atenção de alguém, para pedir socorro ou exprimir sensação de dor. O grito é tanta coisa, não? É o espanto, é a raiva, é a alegria ou qualquer outra emoção forte. O grito é um berro, é um brado, é um clamor, queridos. Então hoje, gritar, a oração do brado, a oração do clamor a Deus é um grito. É quando uma pessoa já está num estado que ela não tem mais força, né? Ela está no limite dela, emocionalmente, espiritualmente. A Bíblia manda bradar, pastora, clamar ao Senhor? Sim, sim. Agora existe o grito, existe o brado, o clamor por um estupro, por um abuso, por uma tortura, uma criança que está apanhando muito.
Agora, o que a Bíblia fala sobre o grito quando ele está fora dos padrões da necessidade? É que longe de vós toda amargura, cólera, ira e gritaria. Então, por exemplo, eu passei por isso aqui, eu tive alguns vizinhos aqui, aliás, eu estou tendo desde o Natal, que é desesperador. As pessoas gritam, batendo portas, batendo as coisas, falando muito alto. E às vezes passa um pouquinho da medida, bebida, elas gritam, elas brigam. E não parece, mas a gente naquele momento assim entra num estágio de medo, de insegurança, de solidão. Então a gritaria ela não é boa. Eu ainda sou daquela opinião que o que se passa dentro da minha casa é necessário que fique dentro da minha casa. Eu conheci um casal que foi um choque a separação deles para mim. Por quê, pastora? Porque eles nunca gritaram. Eles nunca falaram alto. Os filhos nunca ouviram a voz alta do pai com a mãe ou da mãe para com o pai. Por quê? Porque eles entravam no quarto e se resolviam. Mas hoje eu quero passar o perigo do grito para uma criança, para um bebê. Então não foi muito longe, não. Foi ontem que eu vi pelo Instagram uma mãe com depressão pós-parto. E eu fiquei analisando aquilo, eu falei, meu Deus, que pena, ninguém viu, ninguém está vendo, ninguém observou, todo mundo achou bonitinho o bebê, as coisas, o quarto, o azul, o verde, mas e o desespero que está essa casa? Uma mãe em choro, gritando, e aí eu sei que o pai entra e o pai pega a criança. Isso aí é um caso de doença, um caso que precisa de cuidado, de misericórdia. Mas esse grito, gente, esse bebê entendeu. Porque o bebê, ele entende o cheiro da mãe, o calor da mãe, a voz da mãe. É uma coisa muito bonitinha demais da conta. Por quê, pastora? Quando uma mãe chama o bebê, ele vira, ele conhece a voz dela. Por quê? Porque isso já vem de dentro. Então, e se uma mãe passa uma gravidez doente, com depressão, e não é cuidada, e já grita com esse bebezinho, que ele ouve tudo, entende? Depois ele nasce, ele conhece o rostinho daquela mãe, e ela gritando, 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 e ele vai crescendo, é grito, chama para estudar com grito, chama para acordar com grito, chama para comer com grito. Pastora, como fica a vida de uma criança? Com uma casa com gritaria, com voz muito alta, com berros, com clamores, com brados. Essa criança vai ter uma dificuldade de aprendizado muito grande. Vai crescer uma criança nervosa. Vai crescer uma pessoa nervosa, assustada, insegura. Entendeu, filha? Rayane, beijo, filha. Márcia. Vai crescer uma criança nervosa, depressiva, ansiosa, insegura. Entende, Milce, Gisélia, Bel? Então nós precisamos tomar muito cuidado. Muito cuidado. Quando uma pessoa parte para o grito, na minha opinião, ela já está num lado de pedir socorro.
ela tá exprimindo uma sensação de dor, de espanto, de raiva. Ela está no momento numa sensação muito, muito forte. É perigosíssimo. Pastora, como que eu saio disso, né? A primeira coisa é saber o que isso significa para Deus. É um pecado. Tem um inimigo atrás disso, em mim e em você. Toda enfermidade, todo descontrole, tudo que sai fora do prumo, tudo que sai da ordem, tudo que vira desordem, tem um espírito mau atrás disso tudo que eu estou vencendo, você também está vencendo e a gente precisa vencer completamente. Vocês estão entendendo? Pastora, mas todos nós passamos por isso? A maioria sim, alguns não, por causa já da natureza da pessoa, da personalidade dela, da forma como ela encara as coisas, entende, gente? Mas é preciso haver uma reação aí, entende, filha? Às vezes, por que você grita com criança, grita com marido, grita com... Porque alguém gritou com você um dia. Pai, mãe, tio, tia, primo, prima, professor, colega de escola. Vocês estão me entendendo? Você não é fruto do acaso. Alguém gritou com você. Agora, o que você tem que entender, e eu também? Se alguém gritou comigo, me torturou, me machucou, me deixou no estado que eu estou, é maldade eu fazer isso com alguém. Eu ouvi muitos jovens, muitos adolescentes nessa vida. Por que você está saindo de casa? Porque eu não aguento mais minha mãe e meu pai gritar comigo. Entende? Por que você se entregou para esse namorado? Por que você foi embora com ele? Agora, gente, está uma moda de menina de 11, 12, 13, 14, 15, fugindo de casa. Eu não sei se vocês estão percebendo isso. Em jornais policiais, é o tempo todo dia. Meninas de 10, 11, 12, 13, 14, 15 saindo, desaparecendo, indo embora, sendo achado em outro lugar. Não estou dizendo, eu não gosto, eu não suporto uma coisa chamada generalização. Eu não vou generalizar, não gosto disso. Mas uma parte talvez seja isso. Os gritos. Quando você grita, você passa do limite. Uma pessoa que está com a razão, se ela gritar, presta atenção nisso. Uma pessoa que está com a razão, se ela não souber usar a razão, ela perde a razão. Uma pessoa, quando ela grita, ela perdeu a razão. Não, mas é porque eu tenho que gritar para alguém me obedecer. Não, ao contrário. Você tem que mudar. Você tem que se dar o respeito. Para que, seja filhos, netos, funcionários, seja quem for que está sob as suas ordens, debaixo do seu domínio, venha te obedecer. Entende? Agora, uma criança que nasce nos gritos é uma criança que vai gritar muito com alguém, que vai ferir alguém, que vai machucar. E outra coisa, essa criança, o aprendizado dela na escola, eu estou me lembrando agora, é que eu não posso falar nomes aqui jamais, né? Mas eu estou me lembrando de um pai e uma mãe que o pai gritava muito com o menino, muito com o mais velho, e pegava o menino pelas orelhas e subia e gritava muito. O menino é inteligentíssimo,
mas tem dificuldade de falar, de se expressar, de aprender. Às vezes a criança demora-se muito para falar, às vezes tem um outro motivo, mas muitas vezes é porque se grita muito na cabeça dela. Então tudo isso, gente, com carinho que eu falo isso para vocês, é preciso ser olhado, é preciso ser observado com atenção, com carinho, com respeito. Outro ponto, você gostaria que alguém gritasse com você? Outro código de cura. Você gostaria que alguém gritasse com você? Ah, não, de maneira nenhuma. Então não grite. Não grite com a criança, não grite com o bebê, não grite com aquele jovem, com aquele homem, com aquela mulher. Mas, pastora Solange, mas me tirou do sério. Eu pedi uma vez, 2 vezes, 3 vezes, 4 vezes, 5 vezes. Aí você sai. Deixa a coisa acalmar, porque se o inimigo, através daquela pessoa, quer te chamar a atenção, quando você se cala e quando você não abre a boca. Vocês se lembram de um acho que foi o Rodrigo Faro, que ele pega uma garrafinha, enche de água e ele enquanto aquela garrafinha está fechada, quer dizer, a minha boca é a tua. Enquanto está fechada, tem bênção. Mas aí ele vai lá e fura a garrafinha e tudo bem, continua ali. Mas quando ele abre a garrafinha, que é a nossa boca, são as nossas atitudes, aí começa a escorrer aquela água. Faz essa experiência. Pega uma garrafinha e enche ela de água e fura. Você vai entender isso perfeitamente, que é uma ótima ilustração. Se alguém te machucar, te ofender, gritar com você e você não responder, você está dizendo: eu não sou como você. Eu sou diferente de você. Eu tenho Deus dentro de mim. Eu tenho Cristo dentro de mim. Eu quero falar uma verdade, mas de uma outra maneira. Eu quero te falar uma verdade que te ajude, que te corrija, que te console, que te edifique. Porque quando você faz o que o teu inimigo faz com você, no mínimo, você está no mesmo patamar que ele, você é igual. Quando é que eu sou diferente, pastora Solange? Quando a minha atitude e a tua é diferente. Vocês estão me entendendo? Ah, mas alguém bateu, eu vou lá e vou bater mais. Isso mostra que você é pior que ele. Você está mais doente que ele, está mais problemático que ele. E eu e você precisamos de mais ajuda do que ele. Entende? Então, gente, você só vai conhecer um homem ou uma mulher quando a coisa pega. Ninguém vai me conhecer e nem te conhecer se está tudo bem. Graças a Deus as continhas estão pagas, o alimento não falta, o gás está pago, a luz, a água, impostos, está tudo certo. Ainda tem uma carninha para comer 2 vezes por semana, ou 3, ou 4, ou 5. No domingo, um franguinho assado, uma maionese, uma macarronada. Aí é fácil. Quando ninguém mexe comigo, ninguém mexe com você, ninguém me fala um desaforo, não é verdade? É diferente. É diferente. As nossas atitudes, elas mostram quem nós somos. A gente é o que a gente pensa, o que a gente ouve, o que a gente fala, como a gente conversa, como a gente come. Nós somos isso.
como você se veste, não é? Agora, o que eu venho chamar a atenção hoje é que nós temos que tomar muito cuidado com o bebê, com uma criança, com um junior, com um adolescente, um jovem, porque eles ainda estão se formando. Agora, então quer dizer que os velhinhos eu posso gritar? Não. Posso dar uns gritos com o meu marido? Você vai gritar com Cristo? Porque ele representa a pessoa de Cristo dentro de uma casa. Não é, Rose? Não é? Luzia, Luísa, Reginaldo, Márcia, Érica. Vamos pensar, gente. Vamos pensar mais. Vamos analisar as coisas. Pastora, mas o meu vai ali para Xavier, a mulher está completamente fora de si, gritando comigo, ainda chamando para briga. Pede licença, sai. Você vai brigar? Você vai brigar sozinho. Eu não sei se vocês já perceberam, mas quando alguém quer gritar com a gente, quer brigar com a gente, se a gente sai, ele perde a força, porque precisa de outro. Não tem, ué. Meu marido chegou gritando, pastor, eu cansado, trabalhando dentro de casa o dia inteirinho. Ele disse que isso aqui não é serviço. Eu ouço muito isso, maridos. Eu quero falar uma coisa para vocês, de verdade. Com 10 anos, eu saí de casa para trabalhar. Trabalho até hoje. Mas nenhum trabalho é tão trabalho quanto de uma dona de casa. Porque todo dia é o mesmo serviço, não é, mãe? É. E não muda. E não muda. E muitas vezes não é remunerado. E quando não se ouve de um marido, de um filho, de alguém, muito obrigada por essa comida, muito obrigada por esse café, ou que maravilha de almoço, que maravilha de jantar, de café, ou que maravilha de limpeza. Na minha opinião, gente, toda esposa, se ela cuida dentro da casa, ou então se ela trabalha fora e ainda cuida da casa, porque eu sou daquela opinião, se os dois trabalham fora, os dois têm que cuidar da casa, é a minha opinião. Fica aí uma sugestão. Não é? Não é fácil não, gente. E aí um chega gritando com o outro, exigindo as coisas, criticando, pondo defeito. Como é feio isso, como é pequeno. Desculpa até a expressão, mas não tem outra. Como é baixo. É baixo nível. É baixo nível. Um outro código, pastora, mas eu acordei, eu dormi bem, mas eu acordei assim. O que eu faço? Não faz nada. Vai buscar a presença, pede para alguém fazer um café, pede para alguém, se alguém puder cuidar da criança, ou então você faz o voto do silêncio. Faz que nem a pastora, sai com o voto do silêncio. Quietinha, faz o café, põe uma criança ali para ir para a escola, o marido vai trabalhar, e você vai buscar a presença e descobrir de onde vem essa seta de nervosismo, de vontade de gritar, de vontade de brigar. Às vezes é algo que está mal arrumado faz tempo, é algo que está guardado. Pastora, a senhora quer dizer que mesmo quando a gente dorme, o inimigo pode vir com setas espirituais enviado por alguém, presenteado, que custou um preço, e eu posso acordar? Sim, sim. Irmãos, tem dia que eu durmo que é uma belezinha. E eu acordo que eu não sei explicar para vocês. Se bem que eu oro para muita gente perturbada. Vocês não têm nem noção. A vida da pastora Solange. E não faço nada dentro de casa, não. Minha filha está aqui. Mas não é fácil. Se eu não reconhecer o trabalho dela, se eu não tiver respeito por ela, não entender que a dor que eu sinto, ela sente dobrado, porque é uma dor física.
Então, gente, vamos descobrir por que a gente grita, por que a gente fica nervoso, por que a gente perde. Porque eu não estou dizendo perder a calma. Perder a calma todo ser humano perde. Agora, perder a calma por qualquer coisa. Perder a calma porque o copo quebrou, porque um talher caiu, porque a comida da criança caiu no chão. Ai, que coisa feia, triste, deprimente. Perder a calma porque não dá para eu comer um pedaço de carne hoje. Puxa, mas tem uma sardinha ali, tem um atum, tem um omelete de cebola que é maravilhoso. Tem gente que perde a calma à toa, irmãos. E qual o motivo? Tá tudo bem com o marido? Vai descobrir. Tá tudo bem com você? Tá tudo bem com a família? Outro código que a gente precisa aprender, gente. Problemas a gente tem todos os dias, o tempo todo. Todo o tempo. E às vezes a gente faz aquela oração assim, Senhor, me dê paciência. Não faz essa oração não, tá? Porque vai vir alguém, sabe como é que você vai ter paciência? Alguém te tirando do sério. Senhor, eu quero amar quem me machuca. Cuidado. Eu já fiz essa oração, só Deus sabe o preço. Senhor, eu quero aceitar aquela bênção como ela realmente é. A bênção vai te aprontar todo dia. Então, gente, pede para Deus todos os dias pela manhã, eu e você. O segredo às vezes a gente está deitado, mas está ali orando, se preparando para colocar o pezinho na sandália, no sapatinho, para colocar o pezinho direito ali, fazer uma oração. Se prepara para acordar, para encarar. O telefone aqui hoje está assim, né? A gente dá. Tem dia que eu durmo assim, ouvindo o telefone tocar, gente. Alô? Mas não tem alô, pastor, já estão desligados. Alô? Espera um pouquinho, por favor. Vou te atender. Vou orar. Entendeu? Eu estou com gente, por exemplo, nesse momento, passando por operação do câncer. Não é fácil, gente. Não é fácil. E eu vou animar, vou dizer, olha, confia em Deus, e confia mesmo, porque é dele a última palavra, não é de mais ninguém mais. Eu falo que nem meu pai, a gente não é peru de Natal para morrer de véspera. Nosso dia, nossa hora está nas mãos dele, confiamos nele, não é verdade? Mas não é motivo para gritar com ninguém. Tem gente que grita. É tão feio, irmãos. Quando eu vejo um encarregado gritando com um funcionário, um patrão gritando com um funcionário, um professor que grita com o aluno. Mas como é feio. Grito em trânsito, grito dentro do supermercado. Faz isso não, gente. Não, pastor, faz mais não. Esse tempo atrás, não sei para quem que eu falei, a pessoa falou para mim, só um pouquinho, né, pastor? Eu falei, não, não. Olha, pastor, alguém falou assim para mim, meu médico falou que quando eu não estiver aguentando mais, que é para eu jogar as panelas, jogar copo, jogar prato, é para eu quebrar o que tiver que quebrar, mas não é para eu perder minha saúde. Olha, irmãos, eu não sei se isso aí funciona, porque eu me lembro, há muitos e muitos anos atrás, acho que tinha uns 40 anos, eu fiz isso, eu joguei as coisas. Mas aí eu falei, meu Deus, eu não tinha terminado nem de pagar. Que prejuízo, que falta de juízo, que falta de senso, que falta de cabeça. Só ficou bem depois que você gritou, papapá. Não fiquei. A coisa mais linda que existe é uma vida dirigida, controlada pelo Espírito Santo.
todo dia um outro código. Fala: Senhor Espírito Santo, me controla, me cura, me liberta, me acalma.